Olá, tudo bem com vocês? Hoje recebendo a minha convidada querida Gabi Milele, que está à frente da linha Bom Coração. Já tenho uma live com ela no meu canal do Instagram, mas hoje ela é minha convidada para contar a sua história com a espiritualidade. De onde ela veio, como ela vivia isso antes, qual foi a sua criação e como isso tudo foi se transformando para chegar hoje onde ela está, no seu pensamento atual, nas suas percepções, na sua vivência. Então, eu quero dizer que eu conheci a Gabi no congresso que nós tivemos a honra de participar, o primeiro congresso do Solar Saint-Germain em São Paulo ano passado. De lá para cá, eu e Gabi sempre em contato, até porque eu estou também aqui à frente em Vilhena, Rondônia, com a linha Bom Coração. Então, Gabi, quero agradecer o seu aceite. É uma honra ouvir a sua história e vamos compartilhar isso também por aqui, pelas nossas redes. Muito bem-vinda e pode se apresentar e começar a contar como foi a sua trajetória desse desenvolvimento a respeito da espiritualidade. Bibi, eu quero te agradecer por esse convite. Espero que nesse momento que a gente vai estar aqui juntas, eu possa compartilhar um pouco da minha história, da minha vida. Eu quero agradecer o convite, agradecer por você ser essa pessoa tão generosa, tão iluminada, tão cheia de força de vontade de compartilhar o teu saber, de conectar as pessoas com a espiritualidade, porque a espiritualidade está em tudo, né, Bibi? Em tudo aquilo que a gente faz. E eu estou aqui de coração aberto para poder trazer um pouco da minha história. Você pode fazer as perguntas que você quiser. O que eu não souber, eu vou dizer que não sei. O que eu souber, eu vou falar do meu coração, da minha experiência. Ok, Gabi, então vamos começar pelo início, assim, vamos lá. Houve uma grande mudança de conceito sobre espiritualidade para você? Você vinha de uma outra crença e foi se abrindo, ou você já veio com esse pensamento mais aberto? Como foi isso na tua história? Então, Bibi, eu nasci numa família onde a fé era muito forte. Era uma família muito humilde, muito simples, mas a fé era algo que movia a nossa vida, sempre, com orações, com proteção, com os santos, com a Igreja Católica. Meus pais me colocaram, eu morava num bairro simples. Meu primeiro contato com a espiritualidade, saindo de casa, né, porque eu tinha espiritualidade dentro de casa, com meu pai e com a minha mãe, é muito forte. As orações frequentes, mas assim, a primeira religião que eu me conectei foi com a participação na Igreja Católica, catecismo, crisma, grupo. Depois eu fui professora dentro da Igreja Católica. Depois eu participava de um grupo de jovens, e era o que eu tinha próximo à minha casa, meu bairro naquela época. Então, isso foi muito forte, retiros, né? E depois, isso foi assim, na infância ali, né? Na adolescência. Depois eu tive uma irmã que ela adoeceu, ela teve um câncer com 21 anos. Nesse período ela namorava um rapaz que seguia o kardecismo, né? E ali, naquele momento, a gente começou a entrar em contato com outra filosofia, que na verdade era a mesma, era cristã, mas de uma outra forma. Então, eu acho que esse contato com a espiritualidade neste universo ajudou a preparar a gente para a partida dela, 4 anos depois. Né? Então, Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Né? Então, eu estou te falando de alguns marcos. Eu tive lá a minha infância, mas a fé dentro de casa foi algo assim muito forte. Antes até de
de seguir qualquer crença. Mas eu fui entrando em contato, mas eu sempre me senti uma pessoa muito livre. Eu nunca me senti uma pessoa muito presa, né? Então, eu tive esse marco na infância, eu tive esse marco no período da minha irmã, e depois eu tive um outro marco muito forte, que foi quando eu entrei em contato com algumas terapias, né? Porque com a minha irmã eu tive contato com a terapia floral, depois eu caí na Índia, e aí quando eu caí na Índia, se abre um horizonte de perspectivas e de acesso a muita coisa, porque a Índia é um celeiro de religiões, né? Dentro da Índia a gente encontra o hinduísmo, o budismo, o jainismo, e um povo extremamente religioso, né? Extremamente devocional e pacífico. Então, eu caio no ashram de Sathya Sai Baba, que era considerado um avatar, é considerado um avatar, mas ele já não está mais no corpo físico. E de lá para cá, mas eu já tinha acessado a terapia floral, constelação familiar, tinha participado de alguns grupos que trabalhava com constelação, com xamanismo também, eu observava. Mas a Índia teve um marco muito significativo na minha vida. A Índia foi um grande despertar de consciência sem fazer nada. Só o fato de ter estado lá, só o fato de ter estado no ashram de Sathya Sai Baba, mudanças começaram a acontecer na minha vida quando eu retornei, sem que eu fizesse qualquer esforço. Aliás, eu nem sabia o que eu estava lá. Eu caí na Índia. Eu não sabia nem quem era Sathya Sai Baba. Uma amiga falou, vamos na Índia? Eu falei, vamos. Onde a gente vai ficar? A gente vai ficar no ashram. Eu falei, tá bom. Ela falou, então vamos juntar dinheiro, porque era caro ir para a Índia naquela época, a gente jovem. Eu falei, vamos. Ela falou, olha, eu vou ano que vem, então é um ano para juntar dinheiro. Eu falei, tá bom. E aí, fui à Índia. Gabi, conta então um pouco assim da tua percepção. Claro, como você disse, né? A Índia ela trabalha bem essa questão tanto da religiosidade quanto da espiritualidade, né? Enquanto linhas para se viver a espiritualidade, então tem muitas religiões. Mas você consegue dizer assim, o que que te encantou mais, ou o que que foi novo para você nessas sensações de estar na Índia? Você já tem consciência disso, assim, claramente? O que talvez tenha te tocado, assim, de uma maneira diferente, que não tinha ocorrido ainda antes de estar lá? Eu acessei no ashram de Sathya Sai Baba, que não é uma religião, né? Inclusive lá tinha um Sarva Dharma, que eles consideram, era um totem com várias religiões, cristianismo, hinduísmo, o islamismo, né? Então, o que eu percebi é que existem vários caminhos, e o que me encantou foi a questão dos valores humanos que eu acessei, que independente do caminho que você segue, mas o amor, a verdade, a paz, a ação correta e a não violência, que são os valores humanos, dentro desse local que eu acessei, são para a sua vida. E se você pratica isso, você está em paz. Isso é espiritualidade, né? Mas eu li muito, Bibi. Então, assim, houve ali algo que expandiu, né? Mas, assim, eu comecei a acessar muita coisa, eu comecei a ler muita coisa. Eu sou uma pessoa muito aberta. Então, quando eu comecei a ler muito e acessar muita coisa, eu vi que tudo chega num lugar só. E eu acho que é legal que cada um possa escolher qual é a forma mais leve de se caminhar e de se conectar com essa espiritualidade que está em tudo. Está na natureza, está numa religião, está numa missa, está num passe, está num cântico védico, está numa oração, está em tudo. Então, assim, na minha jornada hoje, eu sei que eu estou resumindo, mas, para mim, a espiritualidade está em tudo. Para mim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material nesse plano físico, com esse corpo. Acessei um pouco também, eu esqueci de falar, acessei bastante
da Fraternidade Branca num determinado período, eu estudei num local no Rio de Janeiro em que eu aprendi sobre a Fraternidade Branca. Então, porque eu buscava saber, eu buscava acessar, né? Tudo em busca de me tornar uma pessoa melhor comigo e de conhecer. Então, assim, o estudo e as viagens sempre foram algo muito importante para mim. Então, eu fui acessando. E aí, hoje, quando eu te conto, assim, para mim, espiritualidade está em tudo, em todos, em cada coisa, né? E que nós, na verdade, por conta do nosso corte de consciência, né? Porque, na verdade, para a gente estar aqui vivendo essa experiência como humanos, houve um corte de consciência e a gente esquece a nossa real natureza, que é a luz, que é amor, que é um com o Pai, que é uma centelha divina. E cada um de nós vivendo uma experiência material. Faz parte do acordo para estarmos aqui. Faz parte desse processo. Então, né? E é muito diferente para a gente, né? Porque a gente vive essa vida muito real, né? E esse é o maior desafio, é a gente se lembrar o tempo inteiro que nós somos bem maior do que essa experiência, mas que a gente está aqui agora. Uma parte de nós está aqui agora. Nosso eu superior, nosso espírito grandioso, um com a fonte criadora, mas uma parte nossa está aqui para termos experiência. Porque o nosso espírito, que está dentro desse corpo, ele requer de determinadas experiências, acessar determinadas experiências. Isso é o que eu acredito, né? Diante de tudo o que eu acessei. E essa vida passa muito rápido e a espiritualidade está em tudo. E quanto mais a gente puder praticar o amor, acho também, Bibi, assim, de tudo que eu acessei também, sabe aqueles momentos que assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu falei assim, em algum momento eu falei assim, a gente veio aprender a amar e a gente veio praticar o amor. Eu já tive esse momento na minha vida em que eu falei, gente, eu acho que a grande sacada da vida é você praticar o amor de todas as formas, sem julgamento, e respeitar também, Bibi, eu sei que eu estou falando a beça, mas eu estou falando aquilo que está vindo aqui no meu coração, respeitar o tempo de cada um também. Cada um está nessa vida num momento diferente, num estado de consciência diferente e precisando aprender coisas diferentes. Então, se a gente puder estar aqui, auxiliar esse próximo, mas sem julgar, sem se achar superior, sem se achar melhor, entendendo que cada um tem um momento para mudar, cada um tem um momento para expandir a sua consciência, e que a gente possa ser um ser que possa transmitir amor, auxiliar quem aparecer na nossa jornada, né? Como terapeutas, a gente busca um pouco disso, mas eu acho que quando a gente chega a ser terapeuta, a gente busca a terapia porque a gente busca se tratar antes. A gente chegou na terapia para cuidar de alguma coisa dentro da gente, e depois a gente quer poder compartilhar com o próximo, né? Com quem está na nossa jornada, com quem chega até a gente. Então, essas são coisas que eu venho observando ao longo da vida, sabe? Cada um está num momento, cada um tem coisas para aprender, tem momentos diferentes, e tudo bem, e está tudo certo. Cada um na sua missão. O importante é você encontrar o seu propósito, eu acho. Né? Aquilo que faz vibrar o seu coração, aquilo que vai pulsar, aquilo que deixa você mais leve, mais feliz na vida. E não precisa ser uma coisa grandiosa, às vezes pode ser fazendo a comida para sua família, pode ser cuidando dos seus petzinhos, né? Então, assim, eu acho que tem tantas maneiras da gente, na vida, demonstrar a nossa espiritualidade, o nosso amor, ser quem a gente é, né? Estar cada vez mais conectado com a gente, porque isso é espiritualidade, é você ser quem você veio para ser também, né? Seja o que for que tiver que ser, seja.
Desde que você esteja conectado com você. Desde que aquilo faça sentido para você, né? E desde que você não prejudique quem está à sua volta. Você está ali na sua jornada. Bem, filosofei um pouco. Ai, que lindo, Gabi! É maravilhoso te ouvir. E você tem um pensamento assim muito parecido com o meu, no seguinte aspecto de que, primeiro, o quanto é importante nós praticarmos esses preceitos que a gente vai acessando enquanto conhecimento, e que esse conhecimento só faz diferença mesmo quando a gente consegue experienciá-lo, trazer para essa vida prática. Então, assim, tá, é legal perceber, como você percebeu, né? Que nós viemos aqui, isso tudo existe. Eu até falo, gente, esse cenário todo existe aqui, esse cosmos, planetas e tal, para a gente aprender a amar, né? Porque amar tem uma frequência elevadíssima e o amor é onde nos coloca numa posição de liberdade, de não julgamento e de conexão com o alto, com o superior, de conexão com os nossos irmãos aqui, né? Como você disse, respeitando todas essas diferenças dos níveis de consciência, sim, isso é real e está tudo certo. O importante é o quanto a gente consegue fazer pelo nosso caminho, porque eu falo assim, às vezes a gente quer mudar o mundo, mas mudar o mundo vai passar quando a gente consegue ir nos transformando num ser melhor. Se você conseguir se transformar num ser melhor, se você conseguir elevar seu padrão vibratório, se você conseguir ter sentimentos mais elevados, mais nobres, você já está colaborando para o mundo por frequência mesmo. E claro, daí todo mundo que vai se ligando nesse teu processo, as pessoas próximas ou as pessoas enquanto pacientes ou não, vão aproveitando essa consciência mais expandida, né? Então, é muito lindo o que você fala, porque é por aí mesmo, né? Entender que a espiritualidade não é um lugar que a gente chega, né? A espiritualidade é todo esse movimento que está acontecendo o tempo todo, que vai continuar acontecendo na nossa vida. Porque é todo dia estudar, se perceber e se lapidar, né? Então, você falou isso com muita propriedade, com muita clareza, porque é por aí mesmo. E Gabi, então, hoje você está à frente, é empresária aí dessa linha linda da Bom Coração, mas você é terapeuta, né? Você é terapeuta floral, você é da aromaterapia e tantas outras coisas mais. E você então exerce isso, você atende com horários regulares, como que é isso? Até para quem se conectar com você, quiser um atendimento aí, fala um pouquinho então dessa trajetória enquanto terapeuta que você é. Você teve uma mudança de carreira, né, ali? Tive uma mudança de carreira, né? Eu atuei durante 27 anos como publicitária. Aí, quando a Bom Coração ela foi nascendo e crescendo com esse acessar de viagens, de cursos, me tornando terapeuta, e num determinado momento ela nasce depois de uma jornada de 10 anos de busca de autoconhecimento. Foi quando eles começaram a ser desenvolvidos, né, criados, e aí mais 4 anos até serem materializados. Então, assim, o processo, foi o meu processo, né? O meu caminhar, foi a minha experiência. Hoje eu entendo, né? Realmente eu precisava ser da forma que foi. E quando a gente trabalha essa aceitação, fica mais leve. Mas isso hoje, eu olhando para trás, quando eu estava ali vivendo aquele emaranhado, eu não tive essa aceitação toda, não. Mas fez parte também do meu aprendizado, né? Então, hoje eu olho assim, já sei por que demorou tanto, já sei, olha o que eu aprendi, olha o que eu acessei, olha o que eu posso agora contribuir com outras pessoas, com todo o aprendizado que eu tive. Então, isso também é uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu busco praticar, e que às vezes a gente está no dia a dia tão corrido e às vezes a gente esquece que é a aceitação, né? Aquilo que chega para você, aquilo que acontece com você, tem a ver com você, né? Então, eu sei que eu tô fugindo um pouco da resposta, mas eu vou respondê-la, mas eu acho que é importante a gente, já que a gente está falando de espiritualidade, eu acho uma coisa super importante a gente tomar consciência de que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece.
seja de bom e seja de ruim, o que a gente considera que é ruim. Então, se a gente tem esse olhar, a gente começa a praticar também a espiritualidade, porque a gente toma a nossa vida nas nossas mãos e não transfere para o outro, e não se coloca como vítima, que é uma coisa que eu já passei por isso, e às vezes eu me caio nesse movimento também, mas eu fico ali de olho para que isso não aconteça, para que a gente possa tomar ciência da nossa vida. E o que é a consciência? A consciência é o estado de presença. Quanto mais presente a gente está na nossa vida, quanto mais presente, mais consciência. Né? Quanto mais presente a gente faz qualquer coisa, mais consciência. Porque a gente tem total noção do que a gente está fazendo naquele momento. A gente não vive tanto o futuro e não vive tanto o passado. Isso não significa que você não possa planejar o futuro, isso não significa que você não possa olhar e trazer as experiências boas do passado para o momento presente. Mas isso é muito importante para você até estar em conexão com a sua espiritualidade que está dentro de você, né? Com tudo aquilo que você é. Somos seres espirituais. Então, eu hoje, quando eu fui começar a escrever e falar um pouco da minha história, eu vi que tinha havido uma preparação sem eu saber que eu estava sendo preparada para algo. Por que tanta busca de conhecimento? Por que tantos livros? Por que tantos cursos? E era um atrás do outro, era muita coisa. Agora que eu dei uma parada de 3, 4 anos para cá, parada ativamente, né? Assim, entre aspas, mas naquela proporção e naquela velocidade. Eu não sabia o que era. Era uma coisa, a minha alma me impulsionava a tantas buscas e eu fui acessando. E aí esses produtos começam a ser desenvolvidos em 2015 para serem materializados em 2019. Em 2019 eu consigo fechar o ciclo da publicidade, né? Porque a minha alma, eu senti que era esse que eu gostava de fazer e de ser, mas ainda assim insegura, porque é um mercado novo, já terapeuta floral, mas ainda não practitioner, me tornei practitioner em 2019. Quando esses produtos nasceram, eu senti uma vontade dentro de mim que eu precisava me conectar de forma mais profunda com as 89 flores do Sistema Saint Germain, foi onde eu fui fazer eu não fiz practitioner para dar aula. Por incrível que pareça. Fui porque eu senti que eu precisava me conectar de forma mais profunda, porque eu desenvolvi uma linha com essas flores. E eu falei, e eu passei 4 anos para materializar. Então, desde a criação até a materialização, tinham 4 anos. Eu falei, não, agora eu preciso me aprofundar um pouco mais, porque eu fiquei numa parte muito burocrática. E aí eu senti que eu me desconectei um pouco daquele saber. Aí eu falei, agora eu preciso me aprofundar. Hoje até, eventualmente, eu dou cursos, mas quando eu criei a Bom Coração, eu fui tomada também por uma parte muito burocrática, que é a parte da venda. A parte da criação foi uma parte maravilhosa para mim. A criação do rótulo, eu me envolvi com tudo, a escolha da embalagem, a criação das fórmulas, mas eu entrei numa parte que, para funcionar como empresa, precisa toda uma parte burocrática, toda uma parte financeira, e isso foi muito novo, ainda é muito novo para mim, apesar de ter 4 anos. Mas agora, caminhando para estruturar melhor. Então, o meu tempo como terapeuta ele ficou reduzido. Então, ele ficou muito mais concentrado num curso de florais que eu passei a dar, que eu dou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, eu dou um curso de florais. Eu formo, né? A gente capacita pessoas no Sistema Saint Germain. Então, esse ano eu comecei a me abrir, porque eu fiz o Barras de Axis. Então, hoje eu também atendo com Barras de Axis, mas o Barras é uma técnica presencial, não é uma técnica à distância. Mas eu atendo como terapeuta floral, eventualmente, porque eu revendo as fórmulas compostas. Mas hoje, Bibi, o meu tempo, eu ainda não tenho muito tempo para passar o dia inteiro atendendo. Então, porque eu ainda estou nesse momento de colocação do produto do mercado, de expansão. Mas, por exemplo, eu dei um curso de Reiki esse ano para 3 pessoas, porque essas pessoas me procuraram. Eu não nego, eu não divulgo. Aí essas pessoas querem fazer o Reiki 2 comigo. Aí me procuraram agora, essa semana, anteontem. Eu falei, ok, aí eu paro tudo, vamos escolher uma data e eu vou dar o Reiki 2. Porque, como eu ainda estou nessa fase, alguns produtos
o estoque está baixíssimo, então eu tenho que fabricar mais. Isso demanda todo um tempo, todo um estudo. Por mais que eu já tenha fabricado, aí você tem que ver a parte de custos disso, quanto que eu faço, qual é a quantidade. Então, são muitos detalhes que ainda dependem de eu decidir sozinha, sozinha que eu digo assim, tenho que tomar decisões. Então, mas eu espero em algum momento ter uma estrutura maior que me permita ter mais tempo para as terapias, que é algo que eu também gosto muito. Então, eu acabo sendo terapeuta quando eu falo dos produtos. Para que serve? Como usa? De que forma? Quando eu faço uma apresentação, quando eu treino um revendedor que vai revender os produtos, né? Eu não sei se eu te respondi, acabei dando uma geral de tudo. Claro, claro que respondeu, e você contando aqui e eu pensando aqui, né? Olha só, então você entra no teu processo de trazer um produto vibracional do alcance, que são esses sprays, e a Santa Lavanda também, que é maravilhoso, né? Tem ali os óleos essenciais, combinada com as essências dos florais Saint-Germain, ainda tem a questão da vibração do som, por isso que ele é tão potente, né? Mas assim, então de algo tão sutil, que reúne o teu conhecimento, que tem a ver com vibração, aí tem que passar pela materialidade, obviamente, né? Porque afinal de contas estamos aqui encarnadíssimos, vivendo essa vida material, então, e aí, e como esse lado da matéria, dessa questão de concretizar, realmente nos puxa, né? Então, assim, eu imagino o quanto isso realmente demanda teu tempo, porque estar à frente, e por isso que eu falo, e quero até já te agradecer, né? Porque não é fácil ter uma ideia e trazer para o plano físico essa ideia. Não é fácil, a gente tem, sabe, a gente pensa o que eu posso fazer. Todo esse movimento, ele tem que ser muito reconhecido e valorizado, porque quem está à frente de fazer qualquer coisa que seja, não é fácil. Demanda, trabalho, horas, e financeiro, etc. Tudo que aqui no nosso mundo material exige de nós, né? Então, assim, por isso que é tão valioso, tão precioso, quando a gente consegue ter um produto assim, porque é só observar um pouquinho a trajetória de quem está por trás para entregar um produto desse, para a gente conseguir valorizar todo esse empenho, porque não é fácil, Gabi. Então, ainda bem que você se dispôs, ainda bem que você se renova a cada relato, né? Porque eu sei como é que é isso, os relatos dos nossos, essa devolutiva, esse reconhecimento é que nos dá um gás, assim, uma energia para a gente continuar a fazer o que estamos fazendo, cada um no seu trabalho, porque realmente eu acredito mesmo, e a parte de venda, então, esse contato, os network, e todo esse, né, preparar as pessoas, realmente, a gente sabe que não é fácil. Mas você respondeu sim, quer dizer que você, quando dá tempo, ou quando te solicitam muito, você é terapeuta. Porque você é a CEO da empresa, então, quando sobra tempo, você atende aí as pessoas, né? E você está atendendo de uma forma coletiva já, né? Os teus representantes, você já está atendendo em todo o Brasil e até já fora do país, né? Porque já tem até em Portugal o Bom Coração, né? É verdade, é verdade. E aí, no fundo, a gente acaba também. Eu acho que a gente tem a possibilidade de praticar terapia em tudo que a gente faz. Né? Quantas pessoas do meu dia a dia, né, que trabalham comigo terceirizado, que você indica um floral, você está precisando do spray e tal. Então, assim, no fundo, às vezes não é o terapeuta ali de tentar, né, e ficar ali só dando aquela atenção. Mas esse ano, eu fiz o Teta Healing, eu fiz o Barras também, e esse ano eu comprei uma máquina no meu espaço novo, e eu só atendo pessoas indicadas no momento, né? Porque eu trabalho numa estrutura de home office. Nesse momento, a minha empresa fica no Espírito Santo. Então,
Mas eu falei, não, eu preciso doar parte da minha energia desta forma também. Foi um chamado que eu senti. Então, eu faço isso, e aí, às vezes, eu troco também com amigas, né? Eu recebo e aplico barras, por exemplo. Então, se alguém me ligar, por exemplo, essa semana me ligou uma pessoa que fez barras comigo há uns 2 meses. Ela falou, eu quero mais uma sessão. Eu falei, tá bom. Então, dentro do meu dia, eu paro para fazer isso. Dentro do meu dia, eu paro para ser representante de uma terapeuta amiga de constelação familiar para representar. Eu paro. Gabi, você pode agora? Eu pego, olho, posso. Aí eu paro aqui. Semana passada aconteceu isso. Por quê? Eu precisava resolver umas coisas que não dependiam de mim. E às vezes você fica ansiosa, angustiada, porque você vai resolver, só que às vezes não depende de você. Você fez um movimento, você tem que esperar. Então, às vezes, eu me desligo, saio dali, como se eu desligasse o botãozinho e ligasse no outro. Falei, vou representar para a constelação familiar agora de uma amiga. Aí sento aqui, aí entrei também agora como coordenadora lá da Associação Portuguesa de Terapeuta Holística. Eu estou sendo coordenadora de duas terapias, o Barras e o Reiki. Então, eu paro tudo também. Então, quando tem entrevista, essa semana me procuraram, tem uma entrevista. Eu falei, tá bom. Aí tinha a resposta dela agora, já escolheram o meu horário. Então, dentro de tudo isso, mas isso é novo. É um construir, Bibi. Então, a disciplina, eu ainda preciso melhorar. E olha que eu sou uma pessoa organizada, mas eu ainda tenho coisas, porque como são muitas as tarefas, você tem que ter disciplina para você conseguir cumprir. Senão você vai falhar numa alimentação, num exercício físico que é importante, porque você tem que dar espaço para isso também, porque esse corpo é o motivo da gente estar aqui. Então, a gente tem que cuidar do corpo. O corpo é importantíssimo. Então, dentro do meu dia, isso é uma coisa que é você ter o equilíbrio para juntar tudo isso. Porque meditar é importante. Você parar uns minutos, você tem que escolher 1 hora do seu dia para sentar e meditar e não fazer nada. Só respirar, porque ali você recebe os insights. Ou antes de dormir um pouco, ter o seu momento de conexão com você, no respirar, numa oração que eu gosto muito. E quando eu faço isso, eu acordo cheio de ideias. Eu acerto muita coisa quando eu durmo. Posso acordar de manhã, posso fazer aquilo que apareceu de noite do meu sonho, que é certo. Às vezes são lembretes que vêm de algo que eu esqueci no meu dia a dia. Então, ali no meu momento que eu relaxo. Então, é um desafio equilibrar tudo isso. Mas uma dica, se é que serve como dica, faça. Às vezes você vai se embananar todo, mas faça, para tudo e faça. Não pense muito, não. Eu estou falando para você e para todos que estão nos ouvindo, mas eu falo para mim mesmo. Porque quando eu penso demais, eu não faço. Eu fico pensando. Acordou com preguiça, não pensa, coloca a roupa e vai para a academia. Vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. Faça. Quando você vê, deu tempo de você fazer tudo. Porque, às vezes, os nossos próprios processos internos, e aí entra no pacto, na crença de cada um, às vezes nos boicota. Então, a gente tem que ficar atento para fazer tudo isso. Então, você falou, vamos na terça? Vamos! Não pode pensar. Claro, isso é importante, é uma troca, é um alimento, é um autoconhecimento, sabe? Porque senão vai ficar ali no burocrático o tempo todo. E às vezes aquilo ali, né? Por exemplo, não é uma coisa que eu goste de fazer o tempo todo burocrático, mas é uma coisa importante. Eu tenho que estar na linha de frente, sabendo o que dá, o que não dá para conduzir as pessoas, seja o marketing, seja isso. É importante, mesmo que eu não goste, faz parte do meu papel. E voltando para a questão da matéria, a gente está no plano material. Escolher uma parte de nós está aqui, neste corpo, ele é importantíssimo. Essa vida é importantíssima para a gente acessar nossas experiências, sejam quais elas forem. Né? Eu escolhi agora trilhar um caminho como terapeuta, com os produtos, elevar a vibração, né, das pessoas com esses produtos. Aliás, recebi um depoimento que ainda não compartilhei com ninguém, na sexta-feira agora, da nossa farmacêutica, é uma das sócias de uma farmácia em Joinville, a Botica do Vale, ela revende nossos produtos. E ela fez com a radiestesia o estudo com toda a linha.
dos aromatizadores. Ela não tinha feito com a Santa Lavanda. Eu falei, pois faça e você vai se surpreender. Vai ser, porque a média deles deu 8.000 UBs, que é a unidade bovis, eu acho que é assim que se fala, não é? Bovis? E aí, ela fez com a Santa Lavanda. E me mandou agora, sexta-feira. Deu 12.000, 13.000, 14.000. E aí ela trouxe outros relatos que ela borrifou de manhã Santa Lavanda nela, porque os nossos produtos não fixam. Eles são todos vibracionais. Ela mediu de hora em hora. A frequência dela ficou 12.000 UBs, 12 ou 13 por 7 horas. Foi o máximo que ela mediu. Depois ela esqueceu. Porque ela botou a Santa Lavanda e ficou só medindo. Aí ela falou que depois disso entrou em contato com a Santa Lavanda de novo. Aí perdeu. Mas ela conseguiu medir 7 horas. Isso é fantástico. E aí uma outra sócia falou que borrifou, que se perfumou com a Santa Lavanda antes de ir para a farmácia. Chegou na farmácia, começaram a elogiar. Ela recebeu elogio de clientes, começou a acontecer uma coisa diferente, ela não sabia. Aí, quando essa outra farmacêutica, a Carla, foi fazer a pesquisa e viu a elevação da Santa Lavanda, ela falou, já entendi, naquele dia eu usei a Santa Lavanda. E, olha, eu fiquei impressionada, assim como eu já sabia que ela era potente, porque eu já tinha feito estudos de radiestesia lá no início, mas eu não quis divulgar, porque era eu falar da minha cria. Então, precisava ser alguém que não totalmente isento para poder fazer esses estudos. E aí não divulguei ainda porque ela acabou de enviar. Aí agora ela vai fazer um outro estudo lá, mas ela vai fazer no ambiente da farmácia. Assim, quanto tempo o ambiente, porque entra muitas pessoas. Então, ela vai fazer lá, porque ela fez em sala de reunião, com as mesmas pessoas. Ela quer fazer num ambiente onde tem essa rotatividade de pessoas entrando e comprando. Fugi um pouquinho do assunto, mas a gente falou da matéria, né? Não, e olha, matéria. E que interessante, nós aqui de primeira mão, então, aí o canal de Espiritualidade como Caminho, recebendo esse feedback, esse relato em primeira mão. E realmente, né, Gabi, a gente que usa, você, claro, é criadora, mas eu digo por mim, eu que uso na minha clínica, uso na minha vida, os meus pacientes, os meus amigos, as pessoas que vão lá e usam. Olha, só tem a agradecer, porque realmente vai modificando com certeza o padrão vibratório, as pessoas vão se sentindo melhor e faz tão bem, né, para a alma, para a alma. E aí, claro, né, o nosso corpo físico agradece, porque tudo é uma questão também de conseguir alinhar, né? Esse alinhamento que você falava, a importância de tratar bem o físico, de estar bem alimentada, de olhar para esse corpo físico, de honrar esse corpo que viabiliza essa evolução da nossa consciência, né? Então, temos que estar alinhados, valorizando, cuidando, para conseguir que esse movimento, o máximo de movimento possível aqui de expansão nesta vida breve, né? Que nós estamos aqui. Daqui a pouco tem um novo capítulo, mas enquanto estamos nesse capítulo, que seja uma experiência linda, né? E aprendendo, esse aprendizado que de tudo que a gente entra em contato, vai ficando no nosso corpo etérico, né? As informações lá do nosso corpo causal, porque tudo que a gente aprende aqui de expansão é nosso, é da nossa alma. Fica registrado essa experiência. Então, é muito importante mesmo, como você falou da meditação, que é imprescindível, imprescindível. Não tem como falar de espiritualidade se você não falar em conexão. Não tem como falar de espiritualidade se não falar em autorresponsabilidade. Também você citou, né? Então, assim, esses momentos de conexão, e às vezes as pessoas, mas eu não consigo sentar e ficar uma hora. Quanto você consegue? Você consegue 3 minutos? 5? Você consegue na hora de um banho, tá ali na sensação presente daquela água do chuveiro caindo e você sentindo a água na sua pele, já é um estado de presença, né? Então também desmistificar, que parece que meditação é igual ao do monge, né?
É um monge que fica o dia inteiro sentado ali conectado, e por isso que as pessoas acham tão difíceis, porque a mente não para. Sim, a gente também passa por isso, né, Gabi? Não teve dias que você foi meditar e a tua mente não parava quieta até que você insistiu, insistiu e ela foi cedendo e se alinhando e conseguindo fazer essa conexão. É assim para todo mundo. A questão é a persistência, a questão é a coerência que você começa a ter com a sua vida, com suas escolhas. E esse alinhamento é que traz essa coerência, né? De poder se sentir feliz no teu propósito, naquilo que você está fazendo, e nessa colaboração, sobretudo, com o teu despertar, com a tua expansão, e naturalmente essa expansão vai para o coletivo, né? Como um todo. Maravilha! Lindo, amei saber dessa pesquisa, porque é importante, assim, eu sou muito intuitiva. E também eu queria citar isso, né, Gabi? O quanto de intuição que a gente recebe, todo mundo aí, mas a mente bloqueia, a mente desfaz, a mente não acredita naquilo, e aí a pessoa deixa aquilo de lado, né? Então, assim, como é importante levar mais a sério os processos intuitivos, porque é uma comunicação de um outro nível do nosso ser, nos colocando num caminho. Então, a gente tem que levar mais a sério, a valorizar isso, e não só criticar ou desfazer, porque vai só adiando, né? Adiando coisas que a gente já poderia estar fazendo, não fosse a limitação pela mente concreta, que daí fica analisando ou fica julgando, isso aí é besteira, ou imagina que eu vou conseguir fazer isso. Então, esse tipo de frase é muito limitador. E também, então, se lançar nesses processos intuitivos, como você disse, como sugestão, que você se conecta à noite, aí quando você acorda no outro dia, está cheio de ideias, e dentro do possível você vai colocando essas ideias em movimento, né? Esse despertar da espiritualidade mesmo, ele veio de uma intuição, um dia que eu acordei e falei, vou trazer convidados no início, fazer semanal, mas não consegui manter semanal, porque uma coisa e outra, mas tá bom. Quando dá, eu trago e as coisas vão fluindo, tá tudo certo, né? Mas é muito bacana esse seu relato também para corroborar essa ideia da meditação como um instrumento de conexão, esses processos intuitivos, o quanto a gente tem que prestar atenção e valorizar, né? Para que a gente consiga expandir cada vez mais. E ainda tendo produtos que nos auxiliam, como a sua linha, então, facilita o processo aqui. Não é? É verdade. E o spray que mais ajuda nessa parte de conexão com a espiritualidade é o proteção. Porque como ele tem o óleo essencial de olíbano, ele ajuda, o olíbano, né, abre muito o chakra coronário, então para momentos de meditação, de oração, ele acaba trazendo a expansão do chakra coronário e ao mesmo tempo uma proteção, né? E o concentração também pode ser um outro spray, porque o concentração ele traz também uma proteção para você não ter energias que impeçam no teu pensar. Ele traz uma proteção, uma clareza para a sua mente. E um foco e determinação. Porque, assim, a gente tem que ter foco, disciplina, e para meditar, para parar. Para parar. E eu achei muito legal você falar isso, porque existem muitas formas de meditar. Né? Existe o meditar, como você falou, trazendo o seu estado de presença, concentrando na água que desce ali, na hora que você toma um banho. É um meditar, né? O meditar é você entrar dentro de você mesmo, o trazer atenção para o momento presente, seja no banho, é a respiração, é prestar atenção na respiração. Pronto. Você parou uns minutinhos e prestou atenção na sua respiração, a sua mente vai dizer que você tem que fazer um monte de coisas, e tudo bem, deixa ela pensar. Ela não para de pensar, ela não vai parar. Ela tem até aqueles momentos, aqueles leves, aquelas faíscas, assim, que você não pensa em nada, mas isso aí são faíscas que acontecem depois de muita prática. Mas assim, e tudo bem, mas quanto mais você para prestar atenção, trazer você para o momento presente, para a respiração,
Uma oração, por exemplo, um terço, que você faça aquela oração repetida, ou um japamala, um rosário, alguma coisa que você vá repetindo mantras, ou repetindo alguma coisa, isso é uma forma de controlar a mente, de acalmar a mente. E assim, dentre tudo que eu acessei comigo mesma de experiência, eu não, assim, de experiência, a mente ela tem dificuldade de atuar no momento presente. Por isso que ela o tempo todo ela fica assim o tempo todo. Então, quando a gente respira, por que a meditação é tão importante? Que é você elevar a atenção para a sua respiração. Olha como a mente tem dificuldade de atuar. Quando você leva a atenção para a sua inspiração, para a sua expiração, acalma todo o seu sistema. E as intuições, né? As pessoas falam, eu não sou intuitiva, você falou da intuição. Às vezes é um leve pensamento. Ontem, você falou disso, eu lembrei. Ontem, tem uma pessoa que vamos falar há um bom tempo, estava fazendo tratamento de câncer, é uma moça que vinha aqui fazer umas comidinhas aqui em casa, dava uma faxina. A gente está aguardando ela o processo de recuperação do corpo para ela retornar. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E aí, ontem, mas é uma pessoa que eu de pouco contato, não é uma pessoa que ficou comigo muito tempo, mas uma pessoa de muito carisma. Ontem eu acordei, falei, gente, estou com uma saudade da Regina, uma saudade. Falei, quanto tempo eu não pergunto sobre a Regina? Regina, como é que você está? E seu tratamento? Você vai voltar quando? Ela falou para mim, Gabi, hoje é meu aniversário. Eu não sabia que era aniversário dela. Mas veio aquilo assim, fala com a Regina. E era uma intuição, mas que parece que é um pensamento. E eu fui lá e fiz conexão com a Regina. E ela ficou feliz porque eu lembrei dela no dia do aniversário dela. Ela, Gabi, você está conectada, hoje é meu aniversário. Falou assim. Eu não sabia. Então, são pequenos detalhes que acontecem no dia a dia, sabe? Que faça. E às vezes a gente vai errar também, né? Porque às vezes pode não ser uma intuição, pode ser a nossa mente. E tudo bem, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente segue aquilo que dá vontade para a gente, mais conectado com a gente. Uma hora a gente vai acertar, outra hora não vai, e tudo bem. O que não acertar serviu como experiência e faz parte da jornada. É isso aí, perfeito. Então, Gabi, para encerrarmos o nosso papo de hoje, essa troca maravilhosa, eu gostaria que você encerrasse dizendo assim, o que você teria para deixar para as pessoas que vir, o que seria um caminho para a espiritualidade, ou o que é você já falou, mas para finalizar, o que é então a espiritualidade para você? Eu quero pedir e deixar como dica para as pessoas que possam se conectar com o corpo. O corpo tem muitas respostas, né? E o corpo, o nosso corpo, é o caminho para a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Se conectem com vocês. E essa conexão maior, ela está no coração. Então, que vocês possam se conectar com esse saber interno que está dentro do coração. Então, espiritualidade, pode ser que, se você me perguntasse isso, sei lá, um mês atrás, a minha resposta fosse outra. Mas, do que eu acertei de lá para cá, é isso. Você fez outra pergunta que eu não respondi. A última é? O que é espiritualidade para você? É estar presente neste corpo, aceitar este corpo, aceitar a nossa condição humana. E quando é isso. E ver a espiritualidade, ver Deus, a criação, em tudo à nossa volta. Que lindo, né? É exatamente isso. Treinar esse olhar para conseguir ver esse divino que tudo criou e está presente em tudo é um grande caminho para a espiritualidade. Que lindo, Gabi.
Gabi, mais uma vez, olha, gratidão é a palavra. É muito linda a sua consciência. Você é um ser muito luminoso, tem todo um conhecimento, uma luz, um propósito, um movimento para a humanidade. Então, gratidão, que a sua luz expanda sempre, cada vez mais. E seguimos aqui conectadas numa amizade e em breve, quem sabe, nos encontraremos pessoalmente. Um grande abraço, Sim, foi é. lindo, agradeço de todo o Obrigada. coração. Assim é. Amém. Obrigada. Obrigada, Bibi.